Quer motivação para os desafios da vida moderna? Alimente a mente e o coração com os ensinos de Charles Swindoll. Vivendo Salmos, uma obra que lhe ajudará a viver as Escrituras como nunca antes. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 6. Vivendo amorosa e honestamente. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Que bom estarmos juntos mais uma vez em uma de nossas videoaulas. Esta é uma daquelas videoaulas preparadas especialmente para você, professor, superintendente de EBD, você que é o auxiliar na EBD, você que é alguém que talvez não trabalha nem diretamente com as turmas da EBD, mas é um entusiasta da Escola Bíblica Dominical e quer ajudar na sua igreja a dinamizar o trabalho. Faça isso, repercuta, compartilhe, divulgue essas nossas videoaulas, que podem ser também acessadas pelo nosso site www.escoladominical.com.br. Esse é um espaço de crescimento coletivo, onde estamos juntos, tentando fazer com que você acesse mais e mais o conhecimento da Palavra de Deus e assim sejamos extremamente abençoados. Eu sou o Thiago Brasil e este é o nosso segundo trimestre do ano de 2018, onde estamos aprendendo sobre a Igreja do Arrebatamento, o padrão dos Tessalonicenses com relação à vida cotidiana. Estamos numa reflexão sobre como é que se deve viver, especialmente numa sociedade conturbada, cheia de perseguições e problemas. Professor, vamos lembrar de uma coisa. Nós estamos já na metade do nosso trimestre. Você está agora, hoje, estudando para a 6ª lição. E sempre no meio do caminho é importante fazermos avaliações. Não seja daqueles que espera terminar o trimestre para saber o que deu certo e o que deu errado. Não. Aproveite agora o momento para fazer um processo de avaliação contínua. E como isso pode ser feito, Thiago? De maneira muito simples. Você pode indagar a seus educandos como as aulas estão sendo feitas. Você pode fazer uma pesquisa escrita, uma pesquisa pessoal, você pode fazer em coletivo, você pode fazer individual, de tal modo que você possa ter o feedback daquilo que está sendo feito na sua aula de Escola Bíblica Dominical. É claro, nenhum de nós é inerrante, nenhum de nós é perfeito. Existem sempre áreas que temos que melhorar. E ninguém melhor que os nossos educandos para tentar entender como nós estamos fazendo a obra de Deus. Fica então essa importante orientação. Seja capaz de fazer avaliações contínuas. Se for possível, cada aula, cada domingo, cada semana em que você ministra a sua aula, pergunte a seus alunos, pergunte a seus educandos o que foi bom, o que deu certo, o que não deu certo, o que precisa melhorar. A paz do Senhor, o que não ficou claro? Desse modo você tem um processo contínuo de aprendizado, desse modo você é capaz de ter uma formação continuada, porque você não se vê dono de toda a certeza e de toda a razão, mas sim alguém que é capaz e é necessário de aprender sempre. Aproveite então, lição 6, metade do trimestre, faça uma avaliação, uma autoavaliação e uma avaliação externa, vindo diretamente dos seus educandos para saber como é que andam, por exemplo, as suas aulas. Bem, nesta nossa lição, a sugestão que nós temos de orientação pedagógica geral é a construção de um mapa conceitual. O que é um mapa conceitual, Thiago Brasil? É um modelo didático pedagógico onde você constrói o conhecimento por meio de balões.
onde você tem uma ideia central. Por exemplo, neste domingo, nós estaremos aprendendo sobre vivendo amorosa e honestamente. O que você pode fazer? Você pode fazer 2 balões iniciais, se você tem um quadro, se você tem uma lousa. Se você não tem isso, você pode fazer via folha de papel A4, você escreve amor e honestidade. E a partir disso, você pede para que seus alunos façam correlações. O que é que deriva do amor? O que é que deriva da honestidade? O que é que eu posso entender que há conexões entre amor e honestidade? Então, se você não tem uma lousa, onde você pode desenhar os balões e fazer as conexões, você pode pegar folhas de papel A4, folhas de papel em branco, onde você vai fazendo as ligações e construindo um grande mapa, de tal forma que, por exemplo, toda a sua aula, se você assim quiser, pode ser constituída na construção do mapa, como se fosse uma espécie de quebra-cabeças. De preferência, você pode fazer previamente o seu mapa em casa, e à medida que vai discutido em sala de aula, já vai só colocando as palavras-chave, os conceitos conectados, aquilo que está ou não ligado. Se você também quiser, você pode fazer essa construção de mapas conceituais por meio da ação dos próprios alunos. Solicite a seus alunos que eles escrevam, solicite a seus alunos que eles façam as correlações e as conexões que existem entre os temas e os pontos apresentados. Compreenda, professor. O mais importante é o contexto. Há situações e há dicas que ficam boas para algumas lições, para outras não. Em algumas igrejas, em alguns espaços, é possível utilizar vários recursos. Talvez você seja um daqueles professores cujo máximo recurso que você tem, ou talvez o único, seja a presença do Espírito de Deus na sua vida. Então não se sinta frustrado. Pelo contrário, isto é o suficiente para você fazer a diferença. Mas se você pode e é capaz de fazer mais, utilize os recursos, as oportunidades, o tempo para fazer a diferença com os seus jovens, porque sem dúvida alguma a aula será muito melhor. Bem, nessa nossa lição de número 6, nós vamos discutir sobre o padrão de vida dos Tessalonicenses, que era um padrão cheio de honestidade e cheio de amor. É nesse contexto em que nós estaremos discutindo, por exemplo, a ordenança de Paulo aos Tessalonicenses partindo do seu exemplo, quando Paulo vai declarar que trabalha, que é alguém que tem um foco também na sua subsistência pessoal, que ele trabalha constantemente, não foi pesado a nenhuma comunidade, inclusive aos Tessalonicenses, e que todo aquele que deseja de fato cumprir a vontade do mestre precisa estar trabalhando. Bem, o nosso item número 1 é quanto ao amor fraternal. Qual é a discussão específica posta nesse item? É a discussão relativa à necessidade que cada um de nós temos de reconhecer que não somos nada sem o outro. Precisamos muito da vida do outro. Temos a necessidade de viver e reconhecer que as pessoas ao nosso redor são muito importantes para a nossa vida. Paulo demonstra isto ao escrever aos Tessalonicenses amorosamente e demonstrar de que modo amoroso ele também foi recebido, ele também foi acolhido, ele também recebeu da parte dos Tessalonicenses misericórdia e graça no tratamento. Bem, parece que aquilo que fica mais claro na discussão sobre o amor nesse texto é que o amor dos Tessalonicenses expandia-se cada vez mais. Daí você tem várias possibilidades, vários mecanismos que você pode usar criativamente para falar sobre o amor. Um deles é a possibilidade de fazer uma dinâmica com ordem, com relação à possibilidade de pôr fermento em algum tipo de material. Então você começa, sei lá, a aula, você tem esse espaço, você tem essa dinâmica, essa possibilidade. Você pega lá uma massa como se fosse fazer pão, você pega lá uma massa como se fosse fazer um bolo, sei lá, você inicia a sua aula com uma aula de culinária e pede lá que a irmã da igreja, pede lá que, sei lá, alguém, você, sua esposa, ou alguém que você ama, os próprios alunos sejam capazes de fazer um bolo. E aí esse bolo vai sem fermento de um lado e do outro lado vai com fermento, ou um bolo com fermento, o outro sem fermento. De tal modo que você pode apresentar o quê? Que onde há amor, existe mudança. Onde há amor, existe crescimento. Onde há amor, existe transformação. Professor, compreenda isso. É isto que faz a diferença nas suas aulas. É porque elas são embebecidas por amor. É porque elas são envoltas pela graça e pela bondade de Deus que fazem toda a diferença na vida dos seus educandos. Sabe o que nós precisamos? Cada vez mais ensinar e viver amor. É isso que é defendido na nossa lição. O amor não é algo
se aprende teoricamente. O amor não é algo que você faz um seminário e sai cheio de amor, não. O amor é uma vivência prática, cotidiana, inteira, que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Por quê? Porque este é o plano de Deus, esta é a vontade de Deus, que nós sejamos cada vez mais cheios e repletos de amor. O nosso item de número 2 é um importante item, onde ele discute sobre vivendo por fé, trabalhando com honra. Ora, a discussão básica nesse texto é a necessidade que nós temos de reconhecer que o trabalho nas nossas vidas é uma bênção de Deus. Evidentemente que o objetivo inicial é desconstruir aquele mito teológico que diz que o trabalho só veio depois do pecado e por isso o trabalho é consequência do pecado, porque se o homem não tivesse pecado, ele não estaria trabalhando. Olha, irmão, isso aí, desculpe-me, isso é desculpa com heresia de preguiçoso que não quer entender que nós nascemos foi para a atividade, nós nascemos foi para o trabalho. Quando o homem constituiu o homem, quando Deus constituiu o homem, Deus disse então ao homem: cultive o jardim, cuide do jardim, zele do jardim. Nós nascemos para louvor do Altíssimo e um dos mecanismos de louvar a Deus é por meio do nosso trabalho. É através do nosso trabalho que somos capazes de louvar a Deus. Eu quero aqui abrir um parêntese e bem dizer a Jesus por isso, porque sou educador e por meio da minha profissão, hoje estou aqui diante de centenas de milhares de pessoas em todo o Brasil, fazendo o que eu amo, fazendo o que eu sei, fazendo aquilo que eu tenho formação para fazer e abençoando e glorificando o reino de Deus. É isso que Deus quer na sua vida. Professor, aproveite as suas aulas para incentivar seus educandos e dizer a eles que não existe essa dicotomia, reino dos céus, reino da terra. Não existe essa dicotomia, vida espiritual, vida material, vida ministerial, vida do trabalho. Não, nós somos um ser integral, nós somos um ser único. E os empregos, as portas, as universidades, os cursos, as possibilidades que Deus nos deu são todas para que o nome dele seja exaltado. Bom, uma dica que você pode usar, querido professor, neste item 2, é tentar fazer com seus educandos aquilo que seria uma espécie de programa de orientação profissional. Se o contexto da sua turma permite isso, se o contexto do seu grupo de alunos permite isso, talvez alguns ainda estão na universidade, talvez alguns ainda estão no seu processo formativo, no finalzinho do ensino médio, entrando na universidade, outros saindo da universidade, alguns talvez ainda não tenham seu emprego, e a pergunta que lhes angustia e a questão que lhes toma é: como posso fazer para glorificar a Deus através da minha profissão? Será que é possível, por meio do meu emprego ou por meio do trabalho que pretendo realizar, exaltar o nome de Jesus? O objetivo então seria esse, seria, por exemplo, elencar, primeiro saber, você faz previamente uma pesquisa, quantos dos meus educandos estão em nível superior, estão estudando em faculdades, quantos ainda não estudaram, a maioria está estudando, a maioria não está estudando, aqueles que já estão formados, estão atuando em que áreas, estão fazendo que atividades. Daí você pode então constituir, por exemplo, a possibilidade de entender que o reino de Deus é feito também por nossas ações no mercado de trabalho, dizendo que a eles, dizendo a eles que vocês podem construir através das profissões de vocês, caros alunos, seria essa a sua fala, o reino de Deus na terra. De que modo? Aí a sua tarefa, professor, é elencar quais são os cursos, é elencar quais são as profissões, é elencar quais são as aptidões e as expectativas de seus alunos, de tal modo que você possa então fazer sugestões. Olha, alguém é professor, de que modo ele pode glorificar o reino de Deus através da profissão dele? Alguém é administrador, alguém é engenheiro, alguém é jornalista, alguém é médico, advogado, alguém trabalha com engenharia civil, enfim, não importa qual ação. Ah, professor, mas no meu contexto, Tiago Brasil, a maioria dos meus alunos, eles trabalham, na verdade, no mercado. Eles são vendedores, comerciantes, eles trabalham como operários em fábricas, em indústrias. Isso não impede de fazer uma reflexão e compreender com eles de que modo é que pode ser unido vocação e ministério. Essa é a centralidade. E se você quiser, a ação se dá da seguinte maneira: faça uma coluna vocação, faça uma coluna ministério e diga quais são as características necessárias para ter um bom ministério, para ter uma boa vocação. Quais são as expectativas dos seus jovens para o ministério, para a vocação. E aí comece a elencá-las. A partir de um determinado momento, você pode ter uma surpresa grande. Quem sabe eles tenham várias expectativas para o trabalho, nenhuma para o ministério. É aí que você tem que tocar.
o cerne da questão e dizer a eles que ministério e trabalho e ministério não estão dissociados, mas são unidos pelo sangue e pelo nome de Jesus derramado e posto sobre as nossas vidas. Bem, o nosso terceiro item é sobre o cristão e seus negócios. Sobre o cristão e seus negócios. Uma das questões mais interessantes abordadas desse item é porque ele vai tratar da necessidade de reconhecermos que nós, enquanto cristãos, temos que ser aqueles que melhor se comportam em nossos locais de trabalho. Nós não podemos ser os escandalosos, nós não podemos ser os relapsos, nós não podemos ser aqueles que o patrão diz assim, ainda bem que ele foi embora. Não, nós precisamos ser, você precisa demonstrar para os seus educandos que eles precisam ser os mais destacados no seu local de trabalho. Para quê? Para que eles possam então glorificar a Deus através da vida e do trabalho deles. Professor, reconheça algo que é muito importante. Infelizmente vivemos em tempo de crise. Vivemos em um momento de enorme desemprego em nossa nação. E, infelizmente, os índices mais altos de desemprego atacam nossos jovens. O que você precisa fazer? Nesse momento é necessário sensibilidade. Porque talvez alguém no seu grupo de sala de escola dominical nem trabalha, nem estuda. O que é necessário, então, ajudá-los a fazer? A demonstrar que, apesar do esforço que eles estão tendo, se eles ainda não entraram no mercado, ou se eles ainda não conseguiram passar no vestibular, se os seus sonhos ainda não foram realizados, é uma questão de tempo. O que eles precisam fazer? Lançar a sua ansiedade diante do Senhor. Lançar os seus anseios diante do Pai. E acreditar que o Pai tem o melhor para a vida deles. Qual dica, então, nós podemos dar para a realização desse item? Bom, para a realização desse item, o que você pode fazer, na verdade, é até um trabalho social. Fica uma sugestão para você, professor. Qual? Faça um levantamento na sua congregação, na sua igreja local, se você tem a possibilidade, no seu campo, de quantos irmãos são empresários, de quantos são donos de pequenos negócios, de quantos trabalham em empresas que têm a possibilidade de encaminhar, por exemplo, o currículo dos seus jovens, de empregar os seus jovens. Você já imaginou se depois dessa sexta lição, você consegue encaminhar um currículo, um jovem desse para entrevista, e ele consegue o emprego dele? Você consegue perceber o nível de relevância que a Escola Bíblica Dominical vai ganhar na sua igreja, demonstrando então que não é só uma reunião para blá blá blá, demonstrando então que não é só uma reunião para falar sobre o amor, para teorizar sobre o amor, mas uma reunião na qual as pessoas de fato estão preocupadas com a prática, com a vivência do amor. Se isto for feito, eu não tenho dúvidas que haverá um efeito sensacional na sua comunidade, na sua classe. Já imaginou um jovem que está procurando emprego há muito tempo, mas através da sua intermediação, mas através do seu esforço, professor, ele entra no mercado, vai ser algo sensacional. É o evangelho saindo das páginas, entrando, circulando no sangue das pessoas. É o evangelho saindo no passado e chegando para hoje, para agora. É para isso que a escola bíblica serve, professor. Serve para transformarmos a nossa realidade de hoje, de agora, deste tempo. Não podemos ser omissos. Se existem muitos problemas e muitas dificuldades, o nosso trabalho é fazer o melhor para a glória de Deus. Se você pode, se isso não vai lhe demandar um tempo que vai desgastar a sua vida, mas pelo contrário, vai ser parte do seu ministério para abençoar a vida do jovem, faça isso. Ajude, abençoe, seja o instrumento de Deus para a alegria da juventude da sua igreja. Bem, nossa lição vai terminando por aqui, mas eu tenho plena convicção de que você está com muito mais ideias, de que você, a partir desta videoaula, tem muito mais iniciativas para serem feitas. E se você assim fizer, sem dúvida alguma, seus alunos serão extremamente abençoados. Dedique-se, professor, entregue-se, faça isso, não apenas por meio do estudo sistemático da palavra, que é imprescindível, mas por meio de um pensamento, de uma ideia, de uma reflexão que englobe o todo da sua sala, que englobe o todo dos seus alunos, pensando neles não apenas nos domingos pela manhã ou nos dias da semana que vocês se encontram, mas pensando neles como seres humanos que têm carências, necessidades e que, se você ajudá-los, algo novo e diferente vai acontecer na vida deles. Fica na paz do Senhor, um enorme abraço. Tchau, tchau. CPAD, a editora da Escola Dominical.